Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Pode jogar a tela aí para mim? Já está jogada, eu que não estou enxergando nada de lá, mas tudo bem. Nós estamos falando sobre essa semente, eu tenho explicado aqui para vocês. Se você é novo, está no nosso meio, traga um caderno, anote. É muito importante você ter determinadas frases que façam com que você pense sobre elas, né? Essa questão de pensar, gente, é muito importante para nós. Porque quanto mais nós pensamos nas coisas de Deus, mais as coisas de Deus ficam em você. Eu vou repetir essa frase, que alguém estava distraído aí. Quanto mais você pensa nas coisas de Deus, eu estou falando sobre a verdade, mais a verdade fica em você. Eu venho ensinando aqui para vocês, no domingo pela manhã, aliás, não falte, vem para cá. Domingo pela manhã, o pastor Sebastião vai estar aí conosco. Então ele vai trazer uma mensagem para a gente aí. Tá bom? O pastor Sebastião vai estar então domingo, porque ele falou para mim que ficaria até segunda-feira. Eu falei, cara, então, você por favor, prega lá domingo de manhã. Né? Então vamos ser abençoados domingo de manhã, gente? Depois eu vou continuar falando da importância de você entender que um ser espiritual é um ser pensante. Um ser espiritual, ele é um ser pensante. Então, na verdade, eu sou um ser espiritual que penso e habito nessa carcaça chamada corpo. E eu venho explicando domingo de manhã que carne não tem nada a ver com o nosso corpo. Ok? O nosso corpo não é carne. Não é uma questão disso. E outros detalhes que são importantes naquilo que a gente vem ensinando de manhã, né? Mas aqui eu estou explicando a necessidade de nós enxergarmos como Deus trabalha na nossa vida. Ele trabalha num sistema que nós lemos lá antes de Lucas. Deixa o teu dedo marcado, vamos a Marcos. Porque é o texto que eu tenho usado como base. Em Marcos capítulo 4, no verso 26, Jesus declara que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Então, Jesus está descrevendo o reino de Deus, ou o processo do reino de Deus na vida do homem, como um plantar e um colher. E veja aí, depois no verso 27, o homem dormisse, levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma, diz Jesus, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio. Então chegou o momento de quê? De meter a foice, porque a ceifa é chegada. Então Jesus está explicando que o trabalho do reino de Deus na tua vida é um processo. E se nós entendermos isso, nós vamos ficar tranquilinho diante das situações que a gente enfrenta. E eu venho explicando sobre isso. Que Jesus então ele fala da parábola do semeador em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. E se nós lermos as 3 passagens nos 3 evangelhos, elas complementam muito legal algumas coisas que são importantes. Como na última quinta-feira eu falei sobre o primeiro solo. E rapidamente a gente vai repetir isso. Mas vamos a Lucas, no capítulo 8, mais à frente. E Jesus estava falando no verso 11. O sentido da parábola é o seguinte. A semente, ela é a palavra de Deus. E a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para suceder que, não crendo, né, não sejam salvos. A questão toda é a questão de crença. E aí o inimigo vai e arrebata. Eu falei sobre isso. No verso 13, aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estas, porém, não têm raiz suficiente. Creem por algum tempo. Eu grifo essa parte aí importante. Hoje eu vou comentar sobre isso. Creem por algum tempo. E na hora da prova, elas se desviam. Ou as pessoas desistem. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E por último, o quarto solo é o que produz. É aquele que caiu no teu coração, eu estou profetizando. Falou para o teu irmão, do teu também. Não é isso? Essa é a boa terra que ouve de bom e reto o coração e faz o quê? Retém, segura, esses frutificam com perseverança. Então eu venho falando sobre isso. Eu falei que é como uma semente lançada. Então é assim que funciona. Eu venho explicando, você tem que botar isso no teu coração. Pastor, eu estou entendendo. Pois é, eu vou te falar o que acontece. Quando você começa a entender isso, você fica paciente.
Imagine aquele que trabalha com fazenda ou com plantações na lavoura, ele vai lá, planta, ele fica no dia seguinte, poxa, por que está demorando? Ele não fica lá porque está demorando, ele sabe o tempo que leva aquela semente. Inclusive, se você não sabe disso, isso acontece em muitos lugares, dependendo da temperatura ou dependendo da época do ano, é bom plantar isso e depois plantar isso. Aí o cara vai lá, planta milho, ele colhe o milho, planta o trigo, depois colhe o trigo, num ano só. Mas ele sabe o tempo. Então isso aqui é importante para nós, compreendermos como Deus trabalha, como a palavra trabalha no nosso coração. Você é a boa terra. Uma outra coisa que ele tinha falado é que a semente, ela precisa do solo, óbvio, né? E veja, e o solo também precisa da palavra. É o nosso coração, né? Uma outra coisa que eu falei, e Jesus declara isso, Deus não trabalha sem o homem. E o homem sem Deus, Jesus diz, sem mim, porque nós estamos ligados na videira. Né? João capítulo 15. E aí a gente viu algumas coisas de propriedades da semente. Lembra? A semente é algo vivo, cresce e desenvolve. Quando Deus entra na tua vida, só vai fazer isso. Nós temos que esperar isso, ter a expectativa disso. Outra coisa, a semente está sempre num processo de transformação, é o que Deus faz. Nós cada vez mais estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Nessa maturidade da pessoa dele em nós. Não é maravilhoso, gente? Eu sabia que essa transformação é tão maravilhosa que na Bíblia ela declara como metamorfose. Você não volta mais a ser o que você era. Show de bola, hein? Uma outra coisa, a semente é um pequeno container cheio de vida e poder, é o que está em mim. Poder do universo, em cima de você também. E como Rafa cantou, será que é alguma coisa impossível para Deus? Trabalhar na nossa vida ou situações ao nosso redor? Não. E por último, eu tinha dito que sementes sempre necessitam de um solo, óbvio. E nós é que temos que estar qualificados. Cuidar do nosso coração ao ponto de ser essa boa terra. É a nossa parte. E nós cuidarmos. Diga aleluia. Certo? E o resto? O resto é com a semente. Eu não posso fazer mais nada com a semente. Graças a Deus. E aí eu comecei a falar sobre o primeiro solo. E nós falamos aqui na última quinta-feira que é o coração do homem é a semente. E quando eu não compreendo, não tenho entendimento das verdades, porque lemos lá em Mateus, capítulo 13, no verso 19, que o diabo ele arrebata a semente do coração quando a pessoa não tem entendimento. E eu fiz aqui uma explanação ampla sobre isso aí, da diferença de um entendimento da mente e do espírito, do qual Deus quer que nós tenhamos é esse, é um crescimento, um entendimento do meu espírito, que é totalmente governado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não abordo Deus com a minha mente, eu não vou chegar a lugar nenhum com o meu intelecto. Eu me aproximo com um coração aberto para que o próprio Espírito Santo me revele a verdade. Tá certo? Essa é a importância. Então, lembra que a gente falou sobre isso? Não há compreensão? Não, a minha vida não segue. Aí eu falei sobre a responsabilidade também daqueles em termos de liderança, daqueles que estão à frente, ou pelo menos nos dons ministeriais, de que possam trazer a verdade de tal maneira que as pessoas sejam alimentadas. Eu posso te falar muitas coisas desse livro, mas você não é alimentado. O simples fato de eu ser um ministro, isso não garante na minha vida que eu estou sendo eficiente em alimentar as pessoas com a verdade. Eu posso trazer muitas ideias minhas, posso usar até versículos bíblicos, posso trazer conclusões humanas. É um perigo muito grande, gente, é o que mais acontece, é uma interferência muito grande do ser humano com a palavra. A gente não pode permitir isso, senão nós não receberemos o alimento que realmente vai edificar o meu espírito. Né? Eu falei sobre isso, olha, veja lá, em Jeremias 3,15, alimentarão com conhecimento, esse é o desejo de Deus, darei pastores, ou líderes, segundo o coração de Deus, e vai alimentar dessa maneira. Uma outra coisa que eu falei, conhecimento e entendimento precisam andar juntos. Eu preciso ter entendimento daquilo que eu vou conhecendo. Esse é o processo de Deus. Eu falei que conhecer é tomar ciência, tem a ver com a mente, óbvio. Um dia eu tomei conhecimento a respeito de Jesus e do trabalho dele na cruz do Calvário. Foi gerado fé no meu coração, eu criei naquela verdade. Aquilo foi só um começo que me fez uma nova criatura. E agora? Agora tem todo um horizonte pela frente, para nós aprendermos sobre essa verdade, né? Então, entender nesse contexto é receber compreensão no nosso espírito. Isso é uma obra
dele, daquele que habita em você e em mim. Aleluia. Ele me ensinará todas as coisas, a própria unção que habita em nós nos ensinará, disse João em 1 João, falando sobre isso, né? E aí nós falamos que verdades não reveladas são verdades que não o quê? De nada adianta eu ter uma Bíblia no meu colo. Eu posso continuar ignorante, mesmo lendo a Bíblia. Impressionante, né? Por quê? Porque é necessário eu ter compreensão espiritual. Gente, você tem que entender isso. Preste atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo vai botar isso em você. Mas compreensão espiritual faz toda a diferença para a gente se manter sobre a face da terra e vencer as trevas. O que vale é o corpo de Cristo sobre a face da terra fazendo uma resistência para poder expandir o reino. E nós só permanecemos firmes se houver compreensão no nosso coração espiritual de verdade. Pastor, mas eu fiz a escola Atos. Eu fiz 5 anos de teologia, mas depois eu fiz mestrado, doutorado e tal, beleza. Como é que você tem vivido? Você tem visto a expansão do reino na tua vida? Você tem sido um vencedor sobre a face da terra, tem encarado as situações, Deus tem te dado vitória? Aí que está o segredo. E eu falei para vocês, não depende do intelecto nosso. Não é isso que Deus quer. Deus chamou homens iletrados, incultos, está lá, Paulo fala sobre isso. Mas homens que abriram o coração para receber compreensão de verdade. E permanecer firme até diante da morte física. Estamos preparados para isso ou não? Não, responda rápido, não. De quem nós somos, né? Na verdade não é entendido o que acontece? O inferno, nós vimos? Rouba. Está fora da terra, não vai produzir. E aí, nós vamos passar hoje para o segundo solo. Vamos dar uma lida em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Isso tudo que eu falei aí, só um resuminho. Você pode depois assistir aquilo que você não assistiu lá no site da academia, nos nossos encontros. Em Lucas 8, no verso 13, Jesus diz que a semente que caiu sobre a pedra, é interessante isso, hein? São os que ouvindo a palavra, olha a comparação. Eles recebem com alegria, o que é importante. É interessante isso aqui porque eu fui ver uma outra passagem falando sobre receber com alegria. Sabe, receber com alegria é um negócio muito bom. Porque isso aqui é a prova que o teu coração está aberto. Quando eu estava estudando sobre isso, rapidamente o Espírito Santo me fez lembrar Lucas 19. Veja, segura o teu dedo aí. Lucas 19 é um pouquinho à frente, né? Então você vai rápido lá. Em Lucas 19, nós sabemos que Zaqueu, que era um publicano, estava numa árvore vendo Jesus passar. Jesus chegou para perto dele e falou: cara, eu vou tomar uma sopa na tua casa. Na minha versão está escrito isso. O que eu achei legal é o que está no verso 6. Ele desceu o quê? Rapidinho. E recebeu. Jesus é a palavra? É ou não é? Ele é a palavra viva? Ele é a semente? Recebeu com alegria. Isso aqui, eu fiquei meditando sobre isso, fez uma diferença tamanha na vida dele, porque um pouco mais à frente ele dá uma declaração do espírito dele, que ele resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve transformação nesse coração. Você sabe que tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não recebem no coração com alegria essa semente e não recebem nada de Deus. Tem pessoas que estão anos na igreja, mas não são novas criaturas. São simples ouvidores da palavra, não faz a menor diferença. Se todos que ouvissem automaticamente se transformassem em novas criaturas, eu acho que já tinha terminado, nós estávamos lá em cima, está tudo certo. Porque o que tem de programa e gente falando do evangelho do reino de Deus não está no gibi. Então não é uma questão de ouvir. Esse detalhe é importante, receber com alegria, né? Muito bom. Ou seja, isso aí para mim prova que é aquela abertura necessária para que a semente entre. Outros processos precisam, mas é aquela abertura necessária que a semente entre. Agora nós vamos cultivar esse coração e segurar firme essa semente, diga aleluia. Mas isso aqui é a primeira entrada. Você entende que a pessoa não recebe com reservas?
Eu quero te falar uma coisa que interfere muito no poder vivo da palavra. Escutem, prestem atenção. Interfere direto. O que interfere direto? O mensageiro. A pessoa pode ter alguma coisa contra o mensageiro, ou não gostar do rosto, ou da pessoa, ou julgar a aparência, ou qualquer coisa. Isso é um perigo muito grande. Porque a palavra sempre virá através de um mensageiro chamado o ser humano. E se eu desconectar o ser humano, eu vou desconectar a mensagem. Entende? O que o inferno faz? Ele divulga cada vez mais isso, que pastor é tudo safado. Então a pessoa não quer ouvir, porque já fala, você é um pastor? Pum, já fechou o mensageiro, fechou a mensagem que ele tem para dar. Você pensa que o inferno é bobo? De bobo ele não tem nada. Ele é idiota. Mais do que derrotado. E vai de mãozinha dada com os macaquinhos dele para o lago de enxofre. Mas ele sabe trabalhar. Ele sabe colocar algo no coração de alguém contra o outro ser humano, principalmente aquele que é o pastor, ou aquele que é o mensageiro, ou com crítica, ou qualquer coisa que venha interferir e cortar a mensagem. É terrível isso. Mas esse homem recebeu Jesus o quê? Com alegria, com a palavra. Vamos voltar lá. Lucas 8. Está dizendo assim, no verso 13, recebeu com alegria. Mas aí há algo que funciona muito, né? E isso aqui é sempre assim. A semente, ela já não chega no coração com raízes. Mas olha para mim, eu vou falar uma óbvio, gente, mas é a coisa mais importante. Ela também só pode criar raízes quando entra no coração. Então ela já não chega já com todas as raízes já fixada e no momento em que a pessoa creu e segurou aquela palavra, ela está inabalável. Eu não posso dizer isso, nem eu nem você. Para você ver a importância de nós cuidarmos para que essa semente ela produza raiz e se fortaleça. Pastor, ouviu uma palavra, aleluia, eu criei. Calma, cara, segurou, beleza? Calma, vai cuidando. Precisa criar raiz. Precisa criar raiz. Você sabe disso, você planta alguma coisa quando é pequenininho, você arranca com facilidade. Depois que começa a criar raízes, você vai meter a mão, arranca uma árvore. Já pronta. Mas enquanto ela é pequenininha, e aqui Jesus está descrevendo esse primeiro princípio, que ele está falando, é claro, eu recebo com alegria, ela entrou, calma, agora tem que cuidar disso aí, porque não é só isso, ela entrou, maravilha, não, maravilha foi a primeira entrada, e agora, e o resto? E a Bíblia declara exatamente isso aqui, ó, veja, elas não têm raiz ainda. E Jesus compara algo agora bem interessante. Por quê? Porque ele diz assim, ó, essas pessoas, elas creem o quê? Por algum tempo, mas deveria ser por todo o tempo. Creem por algum tempo. Não é isso aí não. Para a gente tem que ser por todo o tempo. Vou te explicar algumas coisas que vão te ajudar muito nessa noite. Aleluia. Veja, gente, depois diz assim, na hora da prova, do teste, na minha versão está escrito, elas se desviam. Em outras versões, anote aí em cima, as pessoas desistem. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim.
Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.